Fala galera, e aí, tudo bem? Ó, o texto que eu peguei, que eu coloquei para vocês no Estudo.seb na semana passada, ele faz uma abordagem do coronavírus no aspecto econômico, tá? A gente já viu, vocês já viram muito no aspecto biológico, tá? Então eu peguei um assunto que normalmente vocês não gostam, né? Essa questão quando você fala de mercado, economia, normalmente o aluno não gosta, vocês não leem nem português, muito menos inglês, tá? Eu sempre falo para os alunos lerem primeiro o título, depois as perguntas, tá? O título já diz muita coisa aqui pra gente, tá? Quando ele fala que o custo global, né, para a economia global do corona, ele pode atingir ali, ó, mais de $1 trilhão em lost income. Olha que palavra importante aqui no título, pessoal. Income é renda, tá ok? E no subtítulo ele diz que então que a Oxford Economics, ela já está prevendo aí, fala que essa pandemia que virou agora um chilling effect, quer dizer, um efeito tá dando uma resfriada, né, na economia, tá desacelerando a economia, tá, à medida que dos fechamentos das fábricas da China. Ele tá spread, outro verbo importante, pessoal, spread é espalhar, disseminar, ou seja, cada vez mais fábricas na China estão fechando, tá ok? Lembrando que factory, né, fábrica, lembra que fabric, tá? Que é um falso cognato, a gente viu na aula da semana anterior. O fabric é tecido de roupa, seda, algodão, tá ok? Ó, no primeiro parágrafo já tem a resposta da primeira pergunta que eu fiz em relação a dois números. Primeiro, 1 trilhão, tá? Que ele fala, então, ele repete a informação que o custo para a economia global, então, da pandemia, ele pode custar mais de $1 trilhão em lost output. Palavra legal, pessoal. Output é produção, tá? Então vai se perder mais de $1 trilhão na produção se virar uma pandemia, que já virou, tá? O texto aqui é 19 de fevereiro, tá? De acordo então com o forecaster. Pessoal, lembra que to forecast é você fazer uma previsão. Forecast é uma pessoa que faz uma previsão, no caso aqui, econômica, tá? E a Oxford Economics warned, alertou, advertiu então que o spread, ou seja, a disseminação do vírus, então, para regiões de fora do continente asiático, olha lá, o knock, pessoal, knock off, pessoal, que eu perguntei em relação a 1,3%, vai derrubar, então, vai cair a produção, né? No caso aqui, desculpa, né? O crescimento global vai diminuir em 1,3% este ano. O equivalente é a perda de renda aqui de mais de $1 trilhão, tá ok? E ali, pessoal, logo em seguida, no final do primeiro parágrafo, tá o quê? A resposta da outra questão que eu coloquei em relação aqui ao modelo, então, da consultoria, diz, então, que a economia global mostrou, então, que o vírus já estava tendo, então, um efeito já de resfriativo, também pode ser de arrepiar, né? Aqui de frio, quer dizer, desacelerando, à medida que as fábricas estão fechando na China, ele repete ali, né, a informação do subtítulo, e o spillover, só o spill é derramar, eu derramei café aqui, to spill, né, um oil spill, por exemplo, que é um derramamento de petróleo no mar, e o spillover é transbordar, ou seja, se isso aí, esse fechamento, ele passar para os países vizinhos ali da China, né? E também grandes empresas to struggle to source, duas palavras legais. To struggle, estão lutando, estão brigando. A gente vê muito source, né, como substantivo, que eu falo que é uma palavra de prova. Source, o que é? Fonte, origem. Aqui to source o fornecer, né, no caso aqui, os componentes e os produtos acabados vindos então do Far East que é o extremo oriente, tá ok? Então as empresas estão lutando aí para receber componentes que vêm da China para poder terminar os seus produtos, ok? Muito bem. A segunda, desculpa se eu não me engano, a terceira, né? O que as declarações das grandes empresas da Apple e da Land Rover, né, de Jaguar, o que elas têm em comum? A palavra-chave aqui é a palavra supply, pessoal. Supply é suprimento, ou seja, o fornecimento. Elas estão tendo problema com fornecimento material para fazer os seus produtos, né? A Apple disse aos seus investidores no início da semana que ela não conseguiria o quê? Cumprir o seu revenue target. Duas palavras legais também, tomem nota aí. Revenue é receita, não é receita de bolo, né, pessoal? Receita é dinheiro que entra. Target é alvo, então as empresas têm uma meta de receita, e quarterly, trimestral, então ela ia conseguir cumprir essa meta de receita trimestral. Obviamente as pessoas estão em casa, não estão comprando, por causa de, devido ao quê? A essa retração temporária do quê? Do supply. Então o pessoal não está chegando os componentes para a Apple fazer o iPhone, por exemplo, e também uma queda, uma queda muito dramática, muito importante aqui nos gastos dos chineses, né, durante a crise, porque os caras estão
em casa, não podem sair para consumir, tá? A fabricante de veículos, né, a Jaguar, ela acrescentou a sua voz ao coro de empresas que estão complaining, estão reclamando em relação ao quê? A problemas então de fornecimento, falta de peças, a mesma coisa da Apple, tá? Ela diz que ela poderia to run out of é um phrasal verb. Literalmente, to run out of, é a pessoa, fulano saiu correndo de dentro de algum lugar, mas aqui tem o sentido de ficar sem. Acaba, ela tá ficando sem o quê? Sem as suas partes, os componentes, né? Lá nas fábricas britânicas dela, né? Ela ficaria sem as peças de veículos, né? Até o final da semana, se o coronavírus, né, continuasse, e aí ia evitar com que as peças automobilísticas, né, elas chegassem da China. Ia faltar então o supply, né, o suprimento lá na Inglaterra para fabricar o carro, tá bom? Muito bem, aqui tem uma sigla muito legal nesse terceiro parágrafo, GDP, Gross Domestic Product. Já falei em aula também que é o PIB, Produto Interno Bruto, tá? Então ela espera então que o crescimento do PIB da China ela caísse de 6% do ano passado para 5,4% em 2020, após aí a disseminação do vírus. So far, pessoal, isso aqui também é importante, tá? So far é até agora, até esse momento. So far também pode ser tão longe, tão distante. He lives so far, né? Ele mora tão longe daqui. O pessoal lembra do far do Shrek, né? Far, far away, enfim. Aí, as previsões que ela fala. Então, se espalhasse mais wide, mais amplamente, ou seja, fosse mais abrangente, né, para fora, no continente asiático, né, o PIB mundial, o GDP, ele cairia disso aqui, né, a 400 bilhões de dólares, ou 0,5%. E se o vírus ele espalhasse beyond é outro desenho também, né, do Buzz Lightyear, né, do Toy Story, né, to infinity and beyond, além, quer dizer, se saísse então aqui do continente asiático, tá, espalhasse para outros continentes, né, e se tornasse uma pandemia global que já se tornou, o PIB mundial ele cairia 1,1 trilhão ou 1,3 comparando a projeção current atual. Pessoal, current também pode ser corrente, a corrente elétrica, a corrente marítima, mas aqui é atual, importante palavra também, tá? Então esse declínio seria o mesmo de você perder, olha essa comparação, the entire todo, inteiro. Toda a produção anual da Indonésia, que é o quê? A 16ª maior economia do mundo. É muita grana, né? Abre aspas, o nosso cenário, vem então o PIB mundial, é atingido então ali, e ele fala então o declínio do quê? Do consumo discricionário, que mais? As pessoas não estão consumindo, só consumindo, né, de itens de extrema necessidade, viagens e turismo, as pessoas não estão viajando, né? E também tem ali um knock-on effect, é um efeito em cadeia aqui no caso dos mercados financeiros, chegou no mercado financeiro e também investimentos mais fracos, tá ok? Muito bem. A outra, uma consultoria rival ali, da Oxford Economics, diz que a situação na China ela ainda está desenvolvendo e ela, outro verbo legal, remain, permanecer, continua, não está muito claro. E how long, de quanto tempo, né, antes então das regras da quarentena, quando ele fala aqui, pessoal, belt, também o pessoal lembra muito da geografia, né, quando você estuda os cinturões, os belts americanos, né? Aqui no caso o cinturão central da China, ela levaria o quê? A duas coisas, pessoal, lead é aqui do verbo levar, e lead, a pronúncia diferente é o elemento químico chumbo, tá? PB, chumbo, mas aqui eu levaria o quê? A duas coisas importantes, anota aí, layoff, demissões em massa, as pessoas perderiam os empregos, e também, ó, cortes no que, pessoal? Wage, nos salários, ela ficaria o que? More widespread, seria uma coisa mais abrangente, mais disseminada, outra palavra legal também, ok? Vamos lá, seguindo lá. Eu perguntei em relação aqui ao 85%, o 85% representa o que aqui? Ele fala então, 85% das maiores empresas, ou seja, aquelas, lembra que estoques são ações que estão listadas na bolsa de valores, elas tinham o que? Fundos suficientes, dinheiro, caixa, então, para cumprir as suas palavras legais também aqui. Liability são as obrigações, pagar os seus boletos, né? Vamos trocando em miúdos, tá? E também as contas salariais, ou seja, contas de salário, a folha de pagamento. Então, ela teria, então, caixa suficiente para mais de 6 meses, sem entrar receitas a mais, further, adicionais. Se em 6 meses não entrar receita nenhuma, essas grandes empresas, elas têm caixa aí para 6 meses ali ou mais, tá ok? Mas milhares de pequenas e médias empresas que são responsáveis, olha esse dado impressionante, for half, metade, né, dos trabalhos, dos empregos urbanos, tá? Elas podem não conseguir cumprir, obedecer as ordens do governo para não shed, para não cortar
empregos, não vai ter jeito, vai ter que demitir porque eles não têm caixa para isso, ok? Aí uma pesquisa, survey quest, SME é de Small and Medium Enterprise, ou seja, as pequenas e médias empresas, conduzida por universidades chinesas, descobriu que a não ser que, né, as condições melhorassem, 1/3 então das firmas, elas ficariam sem cash, sem dinheiro dentro de um mês, acabaria o caixa delas, tá? E aí, a resposta da outra pergunta em relação à pesquisa aqui, com 700 empresas, descobriu que o quê? 40% das empresas particulares, privadas, elas ficariam sem dinheiro dentro de 3 meses, ok? Muito bem. A Julian, o que ela disse aqui, abre aspas, que a nossa melhor, então, essa suposição é que ainda há uma janela de uma outra semana, or so, mais ou menos, durante o, ok, né? Se a atividade econômica rebound a gente lembra do basquete, né? O rebote, ou seja, ela recuperar, the bulk, a grande massa então de funcionários, employees, olha lá, incluindo os vulneráveis de pequenas e médias empresas, ok? Tá? Elas provavelmente keep their jobs, manteriam ali os empregos, beleza? Terminando lá, pessoal, no penúltimo parágrafo, olha lá. Quando ele fala aqui então com uma grande demissão em larga escala evitada, avoid o verbo de prova, pessoal, tá? O consumo, né, o gasto dos consumidores, eles bounce back, né, ele retornaria rapidamente devido ao quê? A uma demanda pent up que está reprimida, porque as pessoas elas não estão consumindo, então tem toda uma demanda que está reprimida, está represada, o que, por sua vez, ajudaria self-employed, né, quer dizer, os funcionários autônomos e os negócios aí que são controlados por famílias, empresas familiares. Pessoal, importante aqui, pessoal, run não é só o verbo correr, tá? Run pode ser comandar, governar, comandar uma empresa, comandar uma escola, governar um país, por exemplo, administrar, né? Então, ajudaria então as empresas familiares a recuperar muito da sua perda de renda recente, ao income novamente, tá? Já notou? Bom, e quando ele fala cada dia então que essa disrupção ali drags on, to drag, né? O que é? É se arrastar. Enquanto ela se arrasta então ali, o risco então de o quê? De uma recuperação ali, dessa queda da economia, vai atrasar então o aumento da produção, tá? Então quanto mais demorar para voltar, mais retarda ali. E se a atividade então aqui não claramente ela retornar, se recuperar, rebound até o final da próxima semana, tá? O cara diz, vamos revisitar, ou seja, vamos revisar as suas forecasts novamente, as previsões de crescimento anual. E terminando no último parágrafo, galera, olha lá. A Oxford Economics disse então que ela ainda esperava que o impacto do vírus fosse limitado à China e tem um impacto, né, quando ele fala significante em short term. Short term é de curto prazo, long term, longo prazo. Então traria, no caso, o crescimento do GDP, do PIB, então, apenas seria 0,2 menor, lower do que foi em janeiro, que foi de 2,3. Tá? Mas uma pandemia causaria o quê? Um choque muito mais profundo nos próximos 6 meses, que é o que a gente está vendo que pode acontecer, né? Possivelmente há uma perda aqui de mais de $1 trilhão, seguindo uma recuperação. Pessoal, recovery pode ser tanto recuperação econômica ou recuperação de alguém que está doente, tá bom? Tá? Que make-up, pessoal, make-up que aparece aqui não é de maquiagem, make-up pode ser inventar, make-up ele compor, ou seja, ele poderia recompor aí o que foi perdido no início deste ano. Beleza? Vamos lá então, pessoal. Para a gente terminar então, tem uma questão que eu perguntei em relação ao because of. Pessoal, because of é por causa de, poderia ser igual due to, que apareceu no texto também, ou no caso aqui a alternativa C, o owing to, devido a, por causa de. Tá? E essa última aqui tem uma imagem também. Lembra que eu falo na análise de imagens, analisa os aspectos verbais e não verbais. Tá, ok? Importante é que a gente vê o cara que acabou de sair da faculdade, a faculdade é representada pelo avião, tá? E o cara sai com uma bigorna. Você já viu uma bigorna na vida real? Tá? E ali tem um débito, uma dívida muito grande. E está escrito tuition no avião. Pessoal, pensa, como é que um cara que estava na faculdade se formou e está todo endividado? Porque ele fez um loan, ele fez empréstimo para pagar. Pessoal, tuition é mensalidade. É por isso que ele está desesperado, porque ele fez um loan, um empréstimo, né? Para pagar tuition na mensalidade, e agora ele vai ter que trabalhar para devolver essa grana toda. Beleza? E terminando aqui embaixo, eu coloquei aqui uma frase do Aristóteles, né? Todo mundo conhece, que ele fala: The roots of education are bitter, but the fruit is sweet, né? Que as raízes, então, da educação, elas são amargas, né? Mas o fruto é bastante doce. Tá ok, pessoal?
Cuidem-se, mantenham foco, disciplina. Valeu, galera, um grande abraço.